Fala, mulherada linda! Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje, ó. Você que tá me assistindo no replay, hoje, você já sabe aqui pelo título, né? Que deve estar aqui embaixo, mas a gente vai falar sobre como fazer o seu ex se arrepender de ter terminado com você. Vai ser boa a live de hoje, ó. Então, já sabe, aquele recadinho básico, né? Pra você não pegar as boas-vindas iniciais aqui, pula aqueles 3, 5 minutinhos pra frente, tá bom? Você já cai direto no conteúdo e eu vou dar as boas-vindas para quem tá entrando ao vivo comigo agora. Oi, lindezas! Tudo bem? Boa noite, boa noite! Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Deixa eu ver quem tá entrando aqui comigo. A Rê tá aqui, Cris, Fabi, Marcinha, tem aluna minha aqui. Se tiver aluna minha aqui entrando, já me dá um oi pra eu te dar as boas-vindas, tá bom, lindeza? Tainá tá aqui, Vanessinha, Rafa, temos homens, adoro quando vocês comparecem. Omarada, adoro. Adilson, ó, legal. Rai, Elaine, Randinha, sejam muito bem-vindas. Boa noite pra todo mundo e vambora que a gente tem bastante coisa pra falar. Porque não fala sobre gays também, não é só hétero, meu querido. É um homem ou é uma menina que falou? Homem. Amado, o meu conteúdo ele é universal. A minha linguagem é apenas uma questão de posicionamento, tá bom? Pra facilitar, né? Pra eu conseguir me conectar e a mulherada que tá me ouvindo se identificar. Até porque eu sou uma mulher vivendo dores de mulher. Apesar de o conteúdo ser o mesmo, existem algumas dores mais relacionadas à autoestima, a questões do patriarcado, da sociedade, dos vestígios da sociedade patriarcal que configuram algumas diferenças para homens e mulheres. É puramente por conta disso, para minha linguagem, para minha comunicação ficar mais fluida, tá bom? Até para eu colocar a minha verdade nessa história. Ô mocinho, dá pra você parar de fazer bagunça aí? Meu gato tá fazendo uns barulhos aqui do lado. Mas seja muito bem-vindo, tá bom? Aproveita o conteúdo, eu tenho vários alunos homens, mentorados homens, tá? Então fica tranquilo. Marido, se você puder, tira o gado aqui, por favor. Porque senão ele vai ficar causando a nossa live aqui, gente. Não vou conseguir me concentrar, tá? Ó, galerinha que tá entrando hoje, galerinha que está entrando agora, na verdade, na nossa live de hoje, só recapitulando o nosso título, deve ter aparecido pra vocês aí o nosso tema, mas a gente vai falar sobre como fazer o seu ex se arrepender de ter terminado com você, tá bom? Existem formas certas e formas erradas de se fazer isso. Se você conhece alguém que vai se beneficiar desse conteúdo aqui com a gente, que vai gostar, que tá precisando ouvir umas verdades, que tá fazendo umas cagadas junto com você, chama essa pessoa pra vir comparecer à nossa live aqui, dá tempo, tá bom? Tem uns botõezinhos aqui embaixo, tem um aviãozinho, você pode encaminhar pra sua amiga, pro seu amigo que tá precisando, pra essa pessoa vir com a gente aqui agora e aproveitar todo esse conteúdo que a gente tá batendo um papo aqui, tá? Vou entrar no tema, e aí se vocês tiverem dúvidas, perguntas específicas sobre o tema de hoje, geralmente eu não consigo ficar olhando muito comentário, tá? Eu dou umas olhadinhas, mas eu vou perder muita coisa, então faz assim. Aqui embaixo tem uma caixinha de perguntas também com aquele pontinho de interrogação. Coloca sua perguntinha ali, que ao final da live, se tudo der certo, se eu não me atropelar aqui, porque vocês sabem que às vezes eu me empolgo, né? Eu vou abrir para responder algumas perguntinhas de vocês, tá bom? Aí fica mais fácil para me organizar e não perder as perguntas que vocês forem colocando aqui ao longo da nossa live, tá bom? Então, vambora! Vamos oficialmente começar agora. Meus amores, eu sei que quando nós entramos com a bunda e não com o pé, no término de relacionamento, o nosso ego fica extremamente ferido e a sensação de rejeição é muito humilhante, né? E muitas vezes a gente não queria ter saído daquele relacionamento e quer continuar naquele relacionamento de alguma forma. Então a gente quer que o ex se arrependa pra voltar com a gente, mas também tem a questão de às vezes você nem quer voltar mais. Você muitas vezes quer que esse cara ele se arrependa só pra você chegar na cara dele e falar assim: agora, meu bem, quem não quer mais sou eu. Eu lembro quando eu passei por essa situação que não foi uma vez, foram muitas vezes. Todos os meus relacionamentos, fora o último, que foi o único, eu tive uns 6 relacionamentos sérios na minha vida, tá? O último foi o único que eu terminei.
De resto, eu sempre era rejeitada, abandonada. E aí todos eles eu criava um sonho, uma expectativa na minha cabeça de que eu queria muito que esse cara chegasse, me visse na rua, me visse com alguém, só pra tipo, nossa, por que eu terminei com ela? E aí eu ia jogar os meus cabelos pro lado e falar assim, agora quem não quer mais sou eu, né? Porque o nosso ego, ele fica muito ferido nesse processo. Só que, se você está nesse lugar, saiba que provavelmente isso não vai acontecer não dessa forma. Até porque quando você estiver bem o suficiente para jogar os seus cabelos para trás e passar linda, leve e solta na frente do seu ex, você não vai dar mais bola para isso. Você só tá dando bola e se preocupando com isso agora porque o seu ego tá extremamente ferido, tá bom? Mas se você quer que ele se arrependa, porque você quer voltar com ele ainda, porque você quer reciclar o relacionamento, você fala, não, eu realmente vejo que a gente tem afinidade, eu gosto dele, a gente tem uma história super bacana que eu acho que sim, dá pra gente continuar, né? Dá pra gente construir uma nova história com base, inclusive, em tudo que a gente já viveu junto. Então, eu vou te dar algumas dicas de como fazer isso da forma correta, tá bom? Porque existem formas e formas de se fazer. Existe a forma completamente errada, desesperada, onde ao invés de você mostrar pra ele, fazer com que ele se arrependa, você só vai comprovar na cabeça dele cada vez mais que ele tomou a decisão certa. Pergunte como eu sei disso, porque eu fiz muitas dessas coisas e me afundei. E existe a forma correta de você fazer isso, tá? E aí sim ele conseguir ver o mulherão que ele perdeu, o mulherão que você está se tornando de fato, tá bom? Pra você conseguir reciclar o seu relacionamento de uma forma bacana. Então, primeira coisa, primeiro eu preciso falar pra você como não fazer. Por quê? Porque 99,9% das mulheres, das pessoas, né? Mas das mulheres cometem esses erros, fazem dessa forma porque estão desesperadas, porque estão agindo pelo medo, porque muitas vezes não sabem, não conseguem fazer diferente, não encontram forças dentro de si mesmas e não encontram formas, né, realmente de fazer isso de uma forma correta, bacana, sem afugentar o cara ainda mais. Primeira coisa que você não... Anota aí, pega um caderninho, divide o seu caderninho no meio, bota assim, primeiro o que não fazer, você vai ver que você vai estar fazendo grande parte dessas coisas aqui, e depois o que fazer, tá bom? Primeira coisa que você vai anotar aí, que você não deve fazer se você quiser que o seu ex se arrependa. Pedir pra ele, pra vocês voltarem, pedir mais uma chance, dizer que vai mudar e relembrar, eu não consigo fazer assim com os dedos, vou fazer assim, segurando esse, e relembrar todos os momentos lindos, incríveis, maravilhosos, mágicos que vocês tiveram. Você deve estar pensando assim, Gabi, mas como que eu vou fazer então? Era exatamente o que eu estava fazendo? Calma, eu vou te explicar o porquê que isso não dá certo. Na prática, o que acontece? Quando seu relacionamento terminou, você teve que arcar com aquela informação, com aquela bomba, né, surpresa. Talvez você até desconfiasse, mas aquele negócio, desconfio, mas acho que não vai ser agora, mas pra frente eu vejo. Então, no momento que você recebeu a notícia, você não estava preparada para aquilo. Você tem que lidar, processar e digerir todas aquelas informações e como vai ser a sua vida depois, sem ele, numa questão de segundos, minutos. E você não tinha se planejado para aquilo, né? Até você viveu, sei lá, quanto tempo do lado desse cara, meses, anos, né? Muitos anos. E de um dia para o outro você se vê completamente sem ele. Então, o que o seu cérebro entende? Ele fica meio panicado e ele fica, cara, fudeu. Porque tudo que a gente conhecia, a nossa zona de conforto, a nossa zona de segurança, seu cérebro falando com você, não existe mais, né? E aí, como ele começa a ficar meio freak, ele começa a relembrar de tudo de mais maravilhoso que vocês viveram no relacionamento, esquecendo as coisas que fizeram o relacionamento desmoronar, que existem, mas nesse momento tudo que ele quer é voltar para onde ele estava, porque era a zona segura, era a zona confortável, era o que ele conhecia. Então, você só vai lembrar das coisas boas, é aquele momento que você vai lembrar das viagens e como era bom quando ele estava com você, aquele momento difícil que você passou e ele estava do seu lado, ou quando você estava do lado dele, quando ele passou por um momento difícil, você vai começar a digerir toda essa história de uma forma muito abrupta, muito intensa. Com o cara que tomou a decisão, acontece justamente o contrário. Esse cara, ele estava num relacionamento com você durante esse tempo,
E aí foram acontecendo coisas ao longo da relação, né? Pequenas coisinhas que ao longo do tempo foram formando uma bola de neve que fez com que ele ficasse cada vez mais sobrecarregado, tenso. A relação ficou desgastada, ele começou a olhar para aquilo e começou a tomar a decisão em doses homeopáticas muito antes de te comunicar. Então, em algum momento, passou a ideia na cabeça dele. Não sei se esse relacionamento tá legal. Não sei se faz sentido continuar aqui. Mas ele não tomou a decisão ainda. Por quê? Porque ele foi vivendo. Só que como você não sabia do que estava acontecendo, e ele não te falou provavelmente, né? Ou te falou muito mal falado, porque vocês não resolveram a situação, aquilo que era um grãozinho de areia foi se acumulando. Então, a partir do primeiro momento que ele teve esse pensamento, dia após dia, aconteciam as mesmas coisas de novo, os mesmos conflitos, as mesmas brigas, os mesmos desgastes. Isso foi mostrando para o cérebro dele que o relacionamento que ele estava não era mais tão bom quanto era antes. Ele foi se acostumando, o cérebro dele criou uma nova zona de conforto. Digamos assim, uma zona de conforto ruim, que ele foi interpretando como ruim. E aí, ao mesmo tempo, a partir do primeiro momento que esse cara teve esse primeiro pensamento, ele já inconscientemente, ninguém faz isso de maldade, mas é porque a gente quer se planejar, né? De qualquer forma, seja você vai mudar de cidade, qualquer coisa assim, você quer se planejar pra ver onde você tá pisando. Então, inconscientemente, ele já meio que começou a fazer na cabeça dele uns planos aí de como poderia ser a vida dele quando ele terminasse com você. Qual seria o melhor momento pra falar com você, o que queria fazer da vida dele. Tem uns caras que, inclusive, já se engraçam com outras meninas, né? Antes mesmo de comunicar a decisão pra parceira, ele já começou a se engraçar com outras. Por quê? Porque na cabeça dele ele já tá solteiro. Ele já tomou a decisão na cabeça dele, ele já desistiu do relacionamento, ele só não te comunicou. Aconteceu exatamente isso comigo. Quando eu tava no meu relacionamento estava super desgastado e nos últimos 2 meses, mais ou menos, eu percebi ele muito distante. Aquela coisa, né? Você não quer ver a realidade porque você não quer ter que lidar. Só que hoje eu percebo que... E por que ele estava distante? Porque ele já tinha um plano estruturado na cabeça dele de como ia ser a vida dele sem mim. Ele já tinha desistido da relação, ele só tava ali assim para fazer a transição de uma relação para outra, né? Então, ele já tinha tudo isso planejado. E aí, na hora que esse cara termina... Gente, deixa eu só tomar um golinho de água aqui, porque está um calor. Minha boca está secando muito rapidamente, não vou mais conseguir falar com vocês. Pera aí. Eu sou de São Paulo, capital, e tava tipo uns 37 graus aqui. Jesus, pra São Paulo é quente isso, né? Mas vamos retomar. E aí, o que acontece? Esse cara já se planejou e tudo mais. Então, quando ele termina, acontece exatamente o contrário na cabeça dele. Todo o cenário mais próximo do relacionamento e tudo que ele vê são as coisas ruins que levaram ao término. Então, você tem a parte boa da relação, ele tem a parte ruim. Certo. Quando o relacionamento termina e dias depois, algumas poucas semanas depois, você continua falando com ele, vai pedir pra voltar, vai pedir uma nova chance, fica relembrando pra ele das coisas boas, ele automaticamente também lembra das coisas ruins. Porque ele sabe quem você é. Inclusive, vou até entrar no segundo ponto aqui, que é o seguinte... estratégias e táticas de conquista, quando você está conhecendo uma nova pessoa, não funcionam desta mesma forma com o seu ex. Por quê? Quando você está conhecendo uma nova pessoa, a pessoa não tem ideia de quem você é. Então, é muito mais fácil você encantá-la. Você mostra o seu lado luz para ela, você mostra o seu melhor lado. Ela ainda não conhece seus podres, ela não conhece o lado sombra ainda. Então, se ela acreditasse, não que você esteja mentindo para a pessoa, né? A gente quer apresentar o nosso lado luz para os outros, todo mundo é assim. Não vou chegar para uma pessoa que eu acabei de conhecer um flerte e já começar a vomitar meus detritos emocionais dele, né? Não. Mas assim, se você for íntegra, o cara ele vai acreditar no seu lado luz e com o tempo ele vai conhecendo o seu lado sombra. Não adianta você fazer isso com o seu ex agora, porque ele já conhece você, meu bem, ele já conhece todos os seus poderes, os seus detritos emocionais, ele sabe tudo. Então, quando você vem com esse papinho pra ele, ele automaticamente lembra de tudo de ruim que aconteceu entre vocês. E ele te enxerga exatamente como aquela pessoa com a qual ele terminou.
Ele enxerga todos os motivos que ele ficou matutando por muito tempo, diferente de você, que não teve tempo para matutar todos esses motivos. Ele ficou matutando, né? Então, quando você vem com esse papinho, ele te enxerga como um retrocesso, de alguma forma. Ele olha e fala, minha filha, desse papo eu não caio mais, né? Talvez ele possa até cair uma vez, tá bom? O meu ex caiu uma vez nesse papo que eu joguei pra ele quando ele terminou comigo a primeira vez, eu pedi pra voltar, mas não dura muito, né? Porque não rolou. Vou até, na hora de eu passar pra vocês o que a gente tem que fazer, eu vou falar o que eu não fiz pra vocês fazerem exatamente o oposto, tá? Mas ele não vai cair nessa. Eu lembro que quando eu tava nesse momento também, ele havia rompido comigo, eu tava super desesperada na minha casa e eu só lembrava daqueles momentos maravilhosos. E a gente tava pra fazer uma viagem que eu idealizei, que eu projetei durante muito tempo. E na hora que eu vi que aquela viagem ia escorrer entre os meus dedos, eu fiquei desesperada. E aí, o que eu fiz? Eu fazia textão, né? Sentava lá, escrevia aqueles textos maravilhosos. Nossa, mas depois de tudo que a gente viveu, porque o nosso sentimento foi tão intenso, foi tão maravilhoso, e essa viagem vai ser o ápice pra gente se reconciliar e blá blá blá, e blá blá blá, blá blá blá. E na minha cabeça fazia muito sentido. Ele olhava. Ele me respondeu 2 dias depois falando, é verdade, a nossa história e tudo mais, mas realmente pra mim não dá mais. E eu não entendia por quê. Por quê, gente? Porque ele já tinha tomado essa decisão há muito mais tempo, né? Então, como foi uma decisão madura, pensada, planejada, não adianta você vir com esse papinho agora, tá bom? Eu sei que você faz isso numa atitude de desespero, de mostrar pra ele que você é uma mulher incrível, mas não é assim que se faz, tá bom? Tenta se colocar um pouquinho no lugar dele. Talvez você já tenha passado por essa situação ao inverso. Você foi a que deu o pé na bunda do cara. Em algum momento talvez você tenha passado por isso. E aí o cara fica te mandando texto, pedindo segunda chance, volta, vou mudar. Como que você reagiu? Você vai entender exatamente o que o seu ex sente. Essa, inclusive, é uma ótima dica. Nem estava aqui no roteiro, mas eu acho que faz muito sentido. Sempre que você tiver dúvidas sobre se o seu comportamento está sendo adequado, se você realmente está despertando uma emoção boa no outro, se coloque no lugar do outro, mas não no lugar do outro no sentido do lugar que você quer que ele esteja, o que você quer que ele faça. Pensa quando foi você que terminou com um outro carinha X por outros problemas assados. Né? Aí você vai conseguir interpretar um pouquinho mais e falar, pô, peraí, né? Não me senti bem, não gostei, então acho que eu não vou fazer ele se sentir bem também, né? E aí a questão das técnicas, então, né? De tentar elogiar, fazer alguma coisa nesse sentido. Às vezes você vai mandar uma mensagem pra ele elogiando ele, fazendo alguma coisa pra ele se sentir importante. Pra ex-namorado não funciona isso. Tá bom? Então, fica a dica pra vocês. Uma outra coisa também que a gente não pode fazer, se a gente quiser fazer realmente com que o ex se arrependa, é ficar com ele, né, gente? Eu sei que na sua cabeça passa assim, não... sei lá, ele te chama pra sair, por exemplo, faz 1000 anos que não fala com você, e aí ele te chama pra sair. Aí você fala, não, eu vou reacender a chama do amor no coração dele. Eu vou maravilhosa, você passa o dia no salão, faz as unhas, os cabelos, compra uma roupa nova, compra uma calcinha nova, tá? Vou arrebentar a boca do balão com esse cara. Ele fala, uau, lembrei dessa mulher. Gado, não é assim não é assim não. Porque primeiro, ele vai perceber nitidamente que você tá super tentando encantar ele, porque de novo, na cabeça dele é assim, nossa, mas nos últimos 2 meses de relacionamento nem pra mim, né? Era aquela coisa, agora só porque quer voltar, faz tudo isso. Ele percebe que você está fazendo isso só pra que ele volte com você. E na cabeça dele é tipo assim, ela tá fazendo isso agora, mas a gente vai voltar a ser a mesma coisa. É só pra isso, ela tá tentando me comprar de alguma forma, me manipular de alguma forma, né? Então, não vai cair nessa. E o pior de tudo é que quando você fica com ele com essa intenção, a sua intenção é fazer ele se arrepender, mas na verdade, isso deixa o cara extremamente confortável na situação que ele tomou e faz com que ele definitivamente não se arrependa. Por quê? É a oportunidade que ele pediu a Deus de arcar com todos os bônus de estar com você, a sua companhia. De repente vocês eram amigos, né? Então pode ser que ele goste de conversar com você, de ter uma relação de conversa, de bate-papo, de amizade, de cumplicidade.
Ele arca com os bônus de repente falar das coisas dele pra você, porque você era uma pessoa que ouvia ele, você era tipo a pessoa que aconselhava ele nos momentos difíceis. Ai, gente, dá uma batizinha aqui. A pessoa que aconselhava ele nos momentos difíceis, que ele tinha aquele dia do cão, e aí ele podia chegar e contar pra você, né? Quem que é a melhor pessoa que ele pode usar para continuar desta forma? É a peguete? É a crush que talvez ele esteja ficando? Não, ele nem conhece a minha, não vai querer saber dele, né? Agora a ex dele é perfeita pra isso. Então você continua nesse lugar. Nesse bônus, ele arca com o bônus de poder ficar, beijar você, transar com você sem o ônus do relacionamento, porque na cabeça dele você pode até ser uma pessoa legal, mas o relacionamento não era, o relacionamento com você não era. Então que delícia! Ele pode ficar com você e no dia seguinte simplesmente viver a vida dele, não te deve mais satisfação, não tem que ir na sua casa, não tem que aguentar sua mãe, não tem que aguentar seu pai, não tem que aguentar tua TPM, não tem que aguentar seu ciúme, não tem que aguentar nada. Ele só tem os bônus. Então, ao invés de você fazer com que ele se arrependa da decisão, você vai reforçar a decisão na cabeça dele de que, ora bolas, foi uma ótima decisão que eu tomei, na verdade. Além disso, o que ele percebe? Nossa, mas se ela não se valoriza, né? Se ela aceita qualquer coisa, pode dar migalha, joga migalha de pão que ela quer. Por que eu vou valorizar essa mulher? E ele não faz isso de cretino, todo mundo faz isso. Você só dá valor para aquilo que realmente demonstra valor para você de alguma forma. Senão a gente não dá valor, de fato. Então, furada, tá bom? Uma outra coisa que também não é bacana, você continuar de alguma forma mantendo um contato com ele ou puxando mensagens de forma despretensiosa como amigo. Então o que muita mulherada faz? Não, eu vou mostrar pra esse cara que eu sou uma menina super, super, super legal. Eu sou boazinha, eu sou amiga dele ainda, a gente pode conversar, ele me manda aquela fotinha, a gente vai, assim, não vou falar nada de voltar, não vou ficar com ele nem nada mais, vou ficar ali. Amada, não dá certo. Ó, vamos supor que você fique puxando mensagem com ele, então, né? Tipo, ele tá na boa ali, vivendo a vida dele, e aí você toda hora vai lá, puxa uma mensagem, manda um assunto de, assim, coisas banais, coisas bestas, né? Primeira coisa que ele vai ter a percepção é de que você não consegue ficar sem ele, tipo, nossa, realmente, fica grudado aqui, né? Tá na minha, posso fisgar de novo a hora que eu quiser. Isso faz com que ele continue confortável. Segundo, que esse cara, se você ficar muito pertinente, muito enchendo o saco dele de alguma forma, ele pode se sentir desrespeitado. Do tipo, cara, eu terminei com ela justamente porque eu estava me sentindo sufocado. Eu terminei com ela para dar um tempo, né? Para respirar, para fazer umas coisas aí, para não olhar pra cara dela durante um tempo, sei lá. E você continua indo em cima dele, ele vai se sentir extremamente desrespeitado. E isso diminui a admiração dele por você. Pensa assim, se você quer que esse cara se arrependa, você precisa causar sentimentos e emoções positivas nele e não negativas, principalmente relacionadas a você. Então, se ele tem emoções e sentimentos negativos quando você vai falar com ele, tua estratégia tá indo, né, muito mal, você tá realmente se afundando. E a consequência natural, né, que pode acontecer também, é ele te colocar num lugar chamado friend zone, do tipo, ele é o cara legal, ele é o cara bacana, você fica puxando papinho com ele e tudo mais, ele fala, minha amiga agora, minha ex é minha amiga, best, e aí você acha que está cativando o coração do dito cujo, você acha que ele vai perceber o seu valor, só que no final das contas, ele simplesmente te removeu da caixinha, né, da companheira, te botou na caixinha da amiga, e vai continuar vivendo a vida dele, pegando a mulherada, saindo com outras meninas. O que eu já vi de aluna, né, de seguidora, as alunas quando entram no meu programa, no final todo mundo sai bonitona da situação, mas quando entra, que a mulherada às vezes quer continuar amiga do ex, e aí depois de um tempinho, o cara aparece com outra, descobri que ele tava com outra, descobri que ele tava ficando com outra, mas a gente continuou se falando, continuou conversando, o que aconteceu? Eu falei, amada, você se permitiu ser colocada nessa caixinha, né? Então, para você sair dessa caixinha depois é bem mais difícil, então não vale a pena, tá? E a última coisa da listinha de não fazer, vocês estão anotando aí, né? É você fingir que está bem. Você quer de alguma forma chamar a atenção dele.
Então você, vou mostrar pra ele que eu tô curtindo minha vida, que eu tô bem, que eu tô fazendo as coisas. Só que o fingir, ele nunca dá certo. Ele não dá certo, primeiro, porque como você tá vestindo uma máscara, você tá passando uma maquiagem, né, mostrando pra ele, por dentro você não se sente assim. Então, em algum momento, seja uma foto que você tirou, numa frase que você escreveu, uma palavra que você vai falar com ele sem querer, alguma coisa na sua comunicação vai demonstrar exatamente aquilo que você está sentindo. E as pessoas, por mais que não saibam explicar, percebem. Existem estudos, né, de programação neurolinguística, de comunicação não verbal, que conseguem analisar exatamente se uma pessoa está falando a verdade ou não. É claro que, beleza, a pessoa que estudou sobre isso, ela vai conseguir perceber o porquê você não está falando a verdade. Só que, mesmo a pessoa que não estudou sobre isso, ela pode não saber explicar. Tipo, exatamente, a palavra, o olho, o sorriso, ela não sabe explicar o quê, mas ela sente. Ela fala, tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui, ó, não, isso aí superou não, tá aqui na minha ainda, né? A energia que você emite, as palavras que você usa. E você vai acabar caindo na sua própria armadilha, porque não dá. Uma hora você vai surtar, porque você tá tentando criar um joguinho, né? Manipular um joguinho. E às vezes, naquela pecinha que sai do lugar, você vai, né? E aí o cara, na hora que você cai, o cara tá olhando e fala, isso aí, ó, tá fingindo, não tá de boa não. Então não adianta, tá bom? É um processo, inclusive, muito mais trabalhoso, fingir, né, que você tá bem, você tá destruída por dentro, não dá certo, é trabalhoso, é doído, é se machucar ainda mais, né? Focaremos na reconstrução de verdade, para que você fique bem de verdade, para que ele realmente perceba isso, né? Com integridade. É um trabalho que parece um pouco mais trabalhoso, mas não é. De fato, o atalho que a gente busca, ele dá muito mais trabalho, porque não dá certo, então você fica perdendo tempo ali, né? O outro que você sabe que talvez seja um pouquinho, exige um pouco mais de investimento, de esforço, ele acaba sendo mais rápido, tá? Agora eu vou falar pra vocês o que vocês têm que fazer, então, pra conseguir fazer esse cara se arrepender. Tomar mais uma aguinha. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Energia, eu também sinto, exatamente, não sei explicar, gente. E assim, dependendo da pessoa, se a pessoa for muito sensível, muito empática, ela percebe coisas no ar. Eu sou uma pessoa assim. Eu sou muito sensível e muito empática, desde sempre. Tanto é que eu tenho muita dificuldade para estar em qualquer tipo de ambiente, com qualquer tipo de pessoa. Desde pequena, e eu achava que tinha alguma coisa errada comigo, né? Hoje em dia, eu sei que eu sou assim, então eu me compreendo. Eu sofro menos, né? Mas dependendo do lugar, assim, eu sinto a energia, a vibe das pessoas. Se esse cara ele for mais sensitivo, né? Mais empático, nossa, vai perceber assim só de olhar a tua foto no WhatsApp, sabe assim, o tipo de sorriso que você dá pra perceber, a gente não sabe explicar, mas dá pra perceber, tá? Então, esse não é o caminho. Então, vamos lá, o que a gente tem que fazer então? Ó, primeira coisa, você não precisa ser necessariamente grossa com ele, estúpida, tratá-lo mal, né? Vomitar os seus detritos emocionais ali pra ele, nem seca, nem completamente indiferente, tipo, acho você morreu pra mim. Mas também não estar 100% disponível. Existe um meio do caminho, e é esse meio do caminho que você precisa encontrar. Só que apenas com outras prioridades na sua vida. Contar um caso que aconteceu comigo, que eu entendo bem disso. Quando o meu relacionamento terminou, eu tava muito desesperada, obsessiva, obcecada, porque eu realmente queria voltar com ele, né? Achei que tinha perdido o cara da minha vida, enfim. E aí, num primeiro momento, eu fiz tudo errado, né? Do lado de ficar 100% disponível. Então, eu ia atrás, eu mandava mensagem. Pra não falar, eu falava assim pra mim mesma, né? Não, eu não vou ficar tão disponível assim. Não vou mandar mensagem pra ele todos os dias, vou mandar um dia sim, um dia não. Então, hoje eu mandei, amanhã eu não mando. Aí, no dia que eu não podia mandar,
eu ficava me remoendo, ai meu Deus, mas será que ele não vai mandar, não sei o quê. E aí no próximo dia eu falei, não, bom, já deu 2 dias, né, agora eu posso mandar. Ou então eu entrava, na época era o Messenger do Facebook, não tinha WhatsApp naquela época, e eu via ele online, eu ficava, ai, por que não fala comigo, ai meu Deus, 100% disponível. Aí, do 100% disponível, eu fui pro exato oposto. Eu falei, meu filho, você não vai vir falar comigo? Foi quando eu comprei o curso de Reconquista. O curso de Reconquista falava lá pra você fazer umas parafernália, né? E aí uma delas era você ser irredutível, não falar com o cara de jeito nenhum e tudo mais, né? Ser completamente indiferente. E eu lembro que teve um momento, eu comecei a fazer isso e aí ele até veio uma hora ou outra, assim, né? Assim, depois de muito tempo, dar uma sondada pra ver o que tava rolando. Só que eu tava com muita raiva, porque ele não vinha falar do jeito que eu queria, quantas vezes eu queria, né? Então, quando eu via com um papinho meio xoxo, eu ficava com muita raiva. E aí teve um momento que ele me ligou pra perguntar alguma coisa, que não era de nós dois, assim, era um assunto X, e eu tinha certeza que ele ia falar de nós, eu tinha certeza que ele ia falar de voltar. E na hora que ele não falou, eu fiquei tão puta, que eu desci o cacete e falei assim, olha, você tá achando que eu sou o quê, meu filho? Pelo amor de Deus, sei o quê? Não quer, agora, quem não quer mais saber de você sou eu, não me procura mais, tô cheia, tô cansada, desliguei, né? Fui pro exato oposto. Pergunta se esse cara em algum outro momento me procurou de novo, me ligou. Claro que não, gente, porque eu fui completamente tóxica. Eu fui completamente grosseira, agressiva, violenta. Lembra, o importante é você não despertar emoções e sentimentos ruins nesse cara. Seja por você ficar sufocando ele, seja por você ser agressiva, violenta e tóxica, né? Se você realmente quiser que ele se arrependa. Então, o meio termo é o lugar ideal. Você não precisa ser grossa, desrespeitá-lo, mandar ele pra puta que pariu, vomitar os seus detritos emocionais. Uma coisa importante, se você tem mágoas e ressentimentos sobre o que o seu ex te fez, não é vomitando em cima dele que você vai resolver essa história, muito menos fazendo com que ele se arrependa e te peça perdão, tá bom? O que ele fez com você é tarefa dele. Eu sempre gosto de fazer essa analogia de tarefas. É responsabilidade dele, ele vai ter que arcar com isso. Ele está plantando dívidas kármicas para ele, tá? Você não tem que mover uma palha, um dedo da sua mão, um fio do seu cabelo para que ele tenha as respostas disso na vida dele. Agora, o que você sente diz respeito a você. E você precisa lidar com isso internamente. Você precisa passar por um processo de autoconhecimento, de cura, né? De compreender os aprendizados que aquela relação te trouxe, porque a gente sempre tem algum tipo de responsabilidade ali no cartório. A gente às vezes não olha, mas tem. Pra que, inclusive, quando você for falar com ele, você não fique se segurando pra vomitar. Porque o que muita mulher faz também é tipo, vou me segurar, né? Vou me segurar, não vou falar, vou tentar ser fofa, vou fingir que tá tudo bem assim, mas de novo, o cara sente a energia, você vai acabar vomitando em cima dele de alguma forma e vai pro extremo oposto de novo. E na hora que você solta, né? Eu tava me segurando até aquela ligação, na hora da ligação eu não aguentei. Na hora que você solta, você pode realmente pôr tudo a perder, porque aí esse cara vai lá e fala, nossa, obrigada, pai, que livramento, né? E não é isso que você quer, não é verdade? Então, cuida desses sentimentos, dessas emoções aí, tá bom? Pra você se livrar disso. Segunda coisa que você precisa fazer, impor limites e se fazer valorizar por ele. Não é porque ele é teu ex-companheiro, não é porque você gosta dele, não é porque você quer voltar com ele, que você vai fazer tudo o que ele quiser, que você tá à disposição ali, ó, sentadinho, esperando que ele vá te procurar. Não, você pode até gostar dele, tá tudo bem. Agora você tem uma vida, deveria ter. Se não tem, fica a dica pra você começar a se movimentar aí, né? Você tem uma vida acontecendo, você tem prioridades, você tem outros pilares que te sustentam, outras pessoas que precisam de você, que gostam de estar com você. Então, pera lá, não é assim, né, meu filho? Terminou comigo? Calma, que você saiu do topo da prioridade. Você até era, quando você era meu companheiro, meu cônjuge, meu marido, né? Agora não é mais. Você tem uma importância na minha vida ainda, mas você não tá no topo, né? Até porque você mesmo me tirou do topo. Então, imponha os seus limites e não esteja 100% disponível. Teve uma aluna minha que aconteceu o seguinte uma vez. Ela tinha acabado de terminar com o cara,
queria muito voltar com ele, tá? Mas ele não dava uma chance pra ela. Ele até, o que ele fazia? Ai, uma coisa que meu ex fazia comigo também, eu ficava puta da vida. Ele terminou com ela e ele seguia os dias dele. E aí, à noite, de vez em quando, ele mandava umas mensagens pra ela assim: oi, fulaninha, tudo bem? Não, só queria saber se você tá bem, porque... eu tô sofrendo aqui também por conta do término e tudo mais. Ele falando isso pra ela, e aí ela já olhava e falava, nossa, ele também tá sofrendo. Tipo, nossa, então não tá fácil pra ele também. Mas ele falava isso e, tipo, não falava nada de voltar, não falava nem que queria ver ela. Só falava assim, não, também não tá fácil aqui pra mim, alguma coisa assim, não tô conseguindo dormir, tô pensando muito em você. Mas era tipo, joguei a bomba, isso aí. Bom, é isso, então, tipo, parava de falar com ela e ela ficava com aquela sensação de que poderia acontecer alguma coisa, né? E que ele ia voltar pra ela. E aí, teve um dia que ela marcou um jantar com uma amiga dela. Fazia muito tempo que ela não saía, essa amiga chamou ela pra ir jantar na casa dela, ela se arrumou e tudo mais, foi pra casa da amiga. Na hora que ela chegou lá, o bonitinho mandou mensagem pra ela. Se eu não me engano, ela falou pra ele que ela ia na casa da amiga. Acho que foi isso. Ele tinha mandado uma mensagem um pouco antes. Ela falou, não, vou jantar na casa de uma amiga e tudo mais. E na hora que ela chegou lá, o bonitinho mandou uma mensagem pra ela falando, ai, eu tô muito mal. Aconteceu um negócio aqui, sei lá, do trabalho dele, da família dele, alguma coisa assim. Tô muito mal, Você quer vir pra cá ficar comigo? O que você faria se seu ex falasse isso pra você? O que você faria? O que vocês acham que ela fez? Alternativa A, falou, não, estou com a minha amiga no jantar, vou ficar com a minha amiga. Alternativa B, falou, seu filho da puta, agora que você vai me chamar, tá. Alternativa C, foi para lá que nem um cachorrinho adestrado. Gente, ela foi, ficou com ele, teve recaída e tudo mais... Achou que finalmente eles iam voltar e no dia seguinte o cara não procurou ela de novo. Por que ele fez isso? Pô, ele não tinha saído, não chamou ela nenhum dia pra sair, de repente ela falou que vai na casa da amiga e ele chama. Por que ele fez isso? Porque ele tá dando pra ela pouco valor. Tá se esforçando muito pouco. Mas por quê? Porque ela tá aceitando. Ela tá ali, 100% disponível, esperando uma brecha, achando que naquele remember, se ela fosse lá, se ela mostrasse que se importava realmente com ele, ele ia falar, nossa, ainda bem que eu tenho você aqui. Não é assim. E assim, o impor limites é você ter um bom senso. É claro que, ai meu Deus, o cara bateu o carro, tá em coma, entre a vida e a morte, e você não vai ver o cara? Pera lá, entendeu? Só que não nessa situação específica, dá pra perceber nitidamente que ele fez de propósito. Que ele tava testando ela e ela caiu, entende meu ponto? Então, você precisa impor limites e saber se valorizar, senão o cara não vai te dar valor. Se você não dá, o que ele vai dar? Né? E, próximo ponto. Gente, esse aqui é o terceiro, não botei numerinho, né? Mas vocês estão notando aí, né? Olha só. Próximo ponto, esse aqui é bem legal, presta atenção. Descubra o que esse cara valoriza em uma mulher. E pergunte-se, pra você, se faz sentido você mudar esse tipo de comportamento para você se tornar essa mulher. Eu vou repetir, porque isso aqui não pode ficar mal interpretado. Eu vou até explicar melhor, tá bom? Descubra o que esse cara valoriza em uma mulher e assim... A gente às vezes acha que é padrão. Gente, não é. Não caiam nessa armadilha de achar que todos os homens valorizam a mesma coisa, o mesmo tipo de mulher. Aquele estereótipo que a gente acha, né? Não é. Cada cara valoriza uma coisa diferente. Eu tô falando de característica física, mas também de valores mesmo, de comportamentos, de ações, de atitudes. É muito específico de cada homem, de cada mulher e de cada pessoa. Isso é tão profundo e é tão importante que eu tenho um módulo inteiro dentro do meu curso Reconstrua o Amor pra gente falar isso, tá?
Mas é importante que você não fique na superficialidade, porque você vai falar, não, esse cara, eu acho que ele quer uma mulher loira, siliconada, jovem, tipo, gente, peraí, né? Não caia nos estereótipos, não é isso, tá? E aí, a segunda questão é, pergunte-se se faz sentido pra você mudar pra se tornar essa mulher. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque pode ser que existam alguns comportamentos que você já tenha percebido que você também valoriza, mas as suas atitudes não condizem. Exemplo, ciúme, por exemplo. O cara, ele valoriza uma mulher independente, uma mulher confiante, uma mulher segura, uma mulher que se basta, né? E você é uma mulher super ciumenta, insegura, controladora. Fica de olho no celular do cara, não deixa ele ir pra rua, né? E aí, quando você faz essa análise, você olha e fala assim, cara, na verdade, eu também valorizo ser independente, ser confiante, ser seguro. É isso que eu valorizo num homem. De repente, é isso que você valoriza nele, inclusive. Só que as suas atitudes não estão condizendo com isso. Então, sim, faz sentido você mudar suas atitudes e comportamentos aqui para se tornar essa pessoa que você mesma valoriza. Mas você faz isso principalmente por você. Tá bom? Não é só pra ele, porque se você fizer só por ele, você vai cair na armadilha que eu caí, que é a seguinte, quando você quer fazer de tudo, sem se questionar se faz sentido ou não, pra o cara valorizar, você pode acabar se perdendo no processo. Uma coisa que o meu ex-companheiro valorizava muito na época, era uma mulher mais submissa, mais quietinha, mais reservada, a recatada e do lar, que fazia as coisinhas pra ele, que era mais tranquila, mais gentil, mais docinha. De uma forma, assim, eu até pareço ser um pouco dessa pessoa, né? Porque eu sou uma pessoa amorosa, acolhedora, gentil, mas eu não sou uma mulher recatada do lar. De jeito nenhum, eu sou uma mulher submissa. Eu sou, e eu sempre gostei de ser muito independente. Eu abri mão muito tempo dessas características para permanecer no relacionamento com ele. Quando eu iniciei o relacionamento, eu abri mão de ser realmente quem eu era, porque eu nem sabia quem eu era. Eu só ia me adaptando ao que ele pedia que eu fosse, né? Sem questionar. Mas aí ele terminou comigo, entre outras questões, por isso, né? Porque eu era a pessoa que não aceitava, que falava, que queria sair, que queria fazer as coisas, e não era esse perfil de mulher que ele queria. E aí, quando ele terminou, eu fiquei desesperada e eu falei, não, vou ser essa mulher pra ele, vou mudar, né? É isso que ele valoriza, então é isso que eu vou ser. E aí, eu vesti essa máscara e tentei ser. Eu pedi pra voltar com ele, a gente voltou, ficamos o quê? 2 meses, mais ou menos, nessa história. Só que foi muito horrível pra mim, porque eu não conseguia ser essa pessoa, porque não é essencial pra mim, porque eu, Gabriele, não valorizo essas características. Tanto é que hoje essas características, liberdade, independência, são características fundamentais do meu relacionamento. Eu sou essa mulher, meu marido é esse homem. Nós dois somos pessoas assim, por isso que nos damos bem. Só que eu não valorizava aquilo, eu estava simplesmente fazendo isso porque ele valorizava e porque eu queria estar no relacionamento com ele. Então, dessa forma, não faz sentido. Não vale a pena. Então, se eu pudesse voltar no tempo e conversar com aquela Gabriele do passado, eu falaria, minha filha, você já se questionou se isso é importante pra você? Você vai mudar quem você é. Aquilo que você realmente acredita que faz sentido pra você pelo outro, não vai dar certo. Tanto é que eu tentei e não deu certo. Você acaba voltando a ser quem você é, né? Porque é a sua verdade, né? Então, perceba isso. Tá? Porque existem sim, muitas vezes, alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas características que podem e devem ser mudadas, inclusive, e outras não. Você precisa distinguir uma da outra, né? Separar o joio do trigo aí, pra você não se dar mal nessa história, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho, mais uns 15 minutinhos. E aí, lindeza? No final das contas, o que você precisa fazer é usar esse tempo de distância entre ele para se redescobrir, para se reconstruir, para se reinventar. Porque você precisa ser uma nova pessoa se você quiser voltar com ele. Perceba que ele terminou com a antiga você. Ele terminou com aquela versão antiga. Se ele perceber que você é exatamente a mesma pessoa que vai voltar para ele com as mesmas historinhas do passado, ele não vai querer voltar. Mas
existe uma possibilidade, e aí eu vou falar a palavra possibilidade porque não temos certezas e garantias de nada. Eu nem conheço o cidadão, nem conheço o seu caso, tá bom? Cada caso é um caso. Mas existe a possibilidade, sim, de ele querer a nova você, a nova versão de você. E quando ele perceber que ele gosta, que ele valoriza e que ele quer essa nova você, aí ele se arrepende de ter terminado com você. Tira o foco do resultado um pouco, né? De querer voltar com o cara a todo custo, de querer que ele se arrependa, e foca no seu processo, curte o seu processo. Traz esse foco pra você, porque se você voltar com ele muito rapidamente, sem fazer esses questionamentos que eu coloquei aqui pra você, não vai dar outra, vai terminar assim como terminou comigo, assim como terminou com algumas alunas que eu acompanhei no comecinho, com seguidoras que me mandam relatos aqui, não dura. Porque não é isso que vai sustentar a relação a médio e longo prazo. Esse é um processo de várias etapas. E se você cair em alguma dessas etapas, é um processo longo, tá bom? Não adianta querer ter pressa. A pressa é a linha da perfeição. É um processo longo, mas curte o caminho. Se você não curtir, vai ser extremamente torturante. Você não vai conseguir chegar na etapa de reconstrução pessoal que você precisa para conseguir se tornar a nova versão que ele precisa ver, né? Para ele realmente se interessar. Porque se você cair em alguma dessas etapas, você vai ter que recomeçar tudo de novo. Vai ter que voltar, dar passos para trás. E aí é mais tempo ainda, né? Tudo que vem rápido vai rápido. Lembra disso, tá bom? Amadas e amados, esse é o conteúdo que eu tenho para compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido para cada um de vocês aí. Se fez sentido para você, se você curtiu esse conteúdo, se te abriu a mente, se te gerou um insight, enfim, tira um print aqui da nossa live de hoje, posta nos seus stories e marca o meu nome para eu saber que você tá aqui, é muito importante. Eu gosto muito de saber quem são as minhas seguidoras, os meus seguidores que estão aqui comigo, né? Que gostam dos conteúdos, que eu fiz sentido na sua vida de alguma forma, tá bom? Porque essa é uma maneira de você me mostrar também, me dar um feedback sobre se o meu conteúdo, se o meu trabalho tá fazendo sentido e se está te ajudando de algum jeito, tá bom? Temos alguns minutinhos ainda, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntinhas. Relembrando, se você entrou no meio da live aqui, tem uma caixinha com um pontinho de interrogação aqui embaixo. Se você tiver alguma pergunta específica sobre o tema de hoje, bota aqui pra mim que eu vou abrir agora, tá bom? Pra ver as perguntas, porque se não ficar rolando os comentários aqui, eu perdi um monte de pergunta já, né? Então acaba ficando meio desorganizado. Deixa eu ver aqui. A pergunta da Lu, achei engraçada. Como ser tão linda e inteligente assim? Lu, assim como você já é, assim como eu, se isso for um elogio pra mim, aceito, eu recebo gratidão. Mas perceba o assim, o que se refere ao assim? Porque ser linda e inteligente é relativo. Tem um vídeo muito legal que eu gravei pro YouTube. Aliás, depois, se vocês não me seguem, seguem lá. Sigam lá no YouTube que tem bastante conteúdo legal lá, tem uns conteúdos mais longos, vocês conseguem pesquisar, bem bacana. E tem um vídeo que eu gravei falando um pouco sobre beleza, né? Eu falei sobre beleza, mas inteligência também entra aqui, porque às vezes entra nessa questão de comparação. O que é ser linda e inteligente pra você? É muito relativo. O que pode ser lindo e inteligente pra você pode ser um pouquinho diferente pra mim, que pode ser um pouquinho diferente pro teu ex-companheiro. Mas basicamente você pode resgatar e inventar a sua própria beleza, ser a sua melhor versão, porque todos nós temos características muito bonitas. E eu não tô falando só de aparência, né? Eu tenho certeza, e você vai concordar comigo, que existem pessoas... Eu tenho certeza que existem pessoas, eu tenho certeza que você conhece pessoas, né? Que a pessoa tem uma energia, tem um brilho no olho, tem uma confiança que faz com que você ache essa pessoa linda. E quando você vai olhar na questão do estereótipo, do padrão de beleza, talvez ela não se encaixe tanto assim. Em compensação tem aquela outra, a menina que parece a Barbie de repente, né? Que você olha, não tem um brilho no olho, não tem uma confiança. Por quê? Porque é uma questão interna dessa pessoa realmente estar bem com ela mesma, nutrir o relacionamento com ela mesma. A primeira pessoa na vida que você tem um relacionamento não é nem seu pai, nem sua mãe, nem namoradinho, nem ninguém fora, é você. É o relacionamento com você.
quanto mais você nutre e se relaciona bem com você, quanto mais você reconhece os seus pontos fortes e dá luz para eles, porque todos nós temos lado luz e sombra. Quanto mais você destaca, mais você se coloca em lugares, situações e ambientes, e está com pessoas que tragam à tona o seu lado luz, mais bonita você se sente, mais bonita as pessoas te veem. Isso é tão real. Eu estava até contando um caso para as minhas alunas do Reconstrua ontem na nossa sessão de mentoria, que durante muito tempo da minha vida eu trabalhei em mundo corporativo, né, antes de fazer o que eu faço. E durante grande parte do tempo que eu trabalhei no mundo corporativo, eu sempre me senti uma pessoa muito sem graça naquele ambiente. Tanto de competência, eu não me achava muito competente no que eu fazia, de beleza, também não me achava uma pessoa muito bonita, muito iluminada, me achava meio desinteressante. Eu lembro que eu me forçava bastante, assim, pra ir nos happy hours, nas confraternizações da galera, assim. A galera super, tipo, conversando e confraternizando, reunião de time de vendas, team building que tinha lá. E, nossa, eu me senti uma estranha no ninho. E eu me sentia assim, logo eu percebia que os olhares das pessoas, pelo menos na minha visão, né, era tipo, nossa, que menina chata, antipática, antissocial, feinha, sem graça, porque aquele ambiente não refletia os meus pontos fortes. E foi uma das coisas que me fez sair de onde eu tava, né? Eu comecei a me sentir muito mal comigo. E aí eu comecei, puta, meu, tá ruim, minha vida não tá legal. Aí mergulhar em autoconhecimento, né? Terapia holística, coaching, comecei a fazer um monte de coisa e decidi que eu ia fazer uma transição de carreira. E depois que eu comecei a fazer e tudo mais, aí foi um processo, né? Mas só pra fazer o contraponto de onde eu tava versus onde eu tô hoje, tô me usando como exemplo aqui, porque é o meu repertório, minha referência interna que eu conheço, tá? Mas você pode pegar repertórios da sua vida em outras áreas. Hoje em dia, quando eu vejo as coisas que eu falo, as coisas que eu faço, eu falo com muita verdade. Eu decidi fazer esse trabalho porque era uma coisa que eu acreditava, que fazia sentido pra mim. Eu me acho muito bonita e interessante e eu vejo que as pessoas também falam isso de mim. Por quê? Porque é aqui onde eu exerço o meu lado luz, não é lá, naquele lugar, naquela vibe. Não tem nada de errado com aquelas pessoas ou com aquele lugar, tá? Esse é um ponto muito importante de você entender. Só que às vezes você não tá afinada com quem você é em essência, quem você nasceu para ser. Isso faz com que você se sinta feia, isso faz com que você se sinta desajustada. Uma coisa que eu também comecei a fazer é procurar referências de mulheres, principalmente, por isso que eu falo mais para mulheres, porque a mulher vai um pouco mais para essa questão de beleza e autoestima, né, na aparência física. Mas eu comecei a procurar mulheres que tinham biotipo parecido com o meu, de alguma forma, para eu me encontrar mais, para eu me achar mais bonita. Demorou muito tempo para eu começar a assumir meu cabelo cacheado. E hoje em dia eu assumo, eu tenho muito orgulho, mas demorou. Foi um processo, porque antes todo mundo ao meu redor, todas as pessoas que eu conhecia, os conteúdos que eu consumia, as blogueiras, todo mundo tinha cabelo liso. Então, para mim era muito estranho. Depois que eu comecei a ampliar meu repertório, eu comecei a achar bonito. Então vai construindo com base de dentro para fora. Esse é o processo. Por isso que o olhar para dentro se faz importantíssimo. Porque se você tenta pegar o de fora e se adaptar, é como se você estivesse tentando se encaixar no lugar errado. Tem uma analogia que eu gosto muito, que o Bruno Gimenez, que foi meu professor de fitoenergética, tem, que é a seguinte. Ele fala sobre o propósito de vida, mas eu acho que encaixa em todas as situações da nossa vida, inclusive para relacionamento, né? Que é quando você é uma máquina de café e você tenta fazer café com sabão em pó, dá certo? Você vai fazer um bom café? Não vai, né? Ou se você for uma máquina de lavar e tenta lavar a roupa com café em pó, vai lavar a roupa? Não vai. E aí você vai achar que tem alguma coisa errada com você, que você é uma péssima máquina, que não consegue fazer o café direito, que você é feia, porque as outras máquinas são maravilhosas, fazem ótimos cafés, mas você tá botando o combustível errado. Não é. É a forma de se fazer que tem que mudar. Porque você é linda, incrível, inteligente, a inteligência também. Se eu me comparar com uma pessoa que tem pós-graduação, doutorado, né? Se eu entrar na academia, por exemplo, né? Para esse mundo acadêmico, eu vou me sentir a pessoa mais burra do mundo.
Mas, de repente, se eu me comparar com pessoas que estudaram um pouco menos que eu em algumas áreas, eu vou me sentir muito inteligente. Não importa o quanto você sempre sabe um pouco mais que alguém e um pouco menos do que outras pessoas. Mas você sempre tem para contribuir, para ensinar. Agora, nada te impede que você continue estudando, para você saber cada vez mais, porque é bom, quanto mais você sabe, quanto mais conhecimento, mais pessoas, né? Aumenta o número de pessoas que você pode ajudar, que você pode ensinar, tá bom? Então é isso que eu tenho para dizer a respeito desta questão. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo responder mais uma aqui. Nossa, tem bastante, né, gente? Essa aqui da Mika acho que tem a ver com o tema de hoje. Ela coloca assim, ó, ele não quer mais papo comigo, eu tô bloqueada em tudo. Ó, amada, você estar bloqueada em tudo é uma consequência de atitudes e ações que você mesma tomou. Você causou esse bloqueio. Porque provavelmente você já passou do limite com esse cara faz tempo. Se você tivesse reagido ao término da forma que eu tô colocando aqui agora, por exemplo, né? Meu microfone tá aqui, tá? Com mais tranquilidade, sem tentar sufocar o cara, sem ficar em cima, ele não teria motivos pra te bloquear. Por que queria fazer isso? Agora, se ele fez, é porque você já passou dos limites. Você já infernizou o cara, já foi atrás, já tá causando na nave, assim, né? Então, a única coisa que te resta agora é dar um tempo e ver se ele dá uma arejada de você. Se você for atrás desse cara fazer qualquer coisa, você vai reforçar ainda mais. Se ele decidir te bloquear por uma semana e você for atrás dele e fizer alguma coisa, ele vai te bloquear por um mês. Se ele decidiu te bloquear por um mês e você for atrás dele, ele vai decidir te bloquear pra sempre. Tá bom? Então, você está hoje colhendo os frutos do que você mesma plantou. Agora é a questão de assumir as consequências dos seus atos, tá? Então, você vai precisar se afastar desse cara por um tempo indeterminado, até que ele dê uma refreada, ele dê uma repensada, ele consiga se abrir um pouco mais, né? Deixa ele no momento dele, respeite a decisão dele. Você não respeitou, por isso que ele te bloqueou. Respeite, deixa ele em paz, deixa ele quieto um pouco e aproveita esse momento para focar na sua vida. Se você encara, de novo, eu vou repetir a última frase aqui que eu falei para vocês da live. Se você encarar isso como uma tortura, vai ser uma tortura, vai ser insuportável. E você não vai nunca se reconstruir ao ponto de algum dia conseguir falar com esse cara. Porque se você não usa esse tempo aqui que você está afastada dele para se fortalecer internamente, para levar a sua autoestima, para se reconectar com você, para olhar para dentro, eu dei várias dicas para vocês aqui para você conseguir fazer esse olhar para dentro e se tornar mais bonita e mais inteligente, até linkando com a pergunta anterior, por você, com características que fazem sentido para você. Pode passar mais tempo, menos tempo. Se esse cara te desbloquear daqui a um mês, você é exatamente a mesma pessoa. Então, você vai reagir da mesma forma, ele te bloqueia por mais um mês. Então, não adianta, amado, você percebe? Aproveita agora e curte esse processo. Tira o foco do outro, foca em você, tá bom? Se reconstrua, né? Que as portas vão se abrir pra você, independente se for com ele ou não, tá? Eu não vou mentir pra vocês, existem alguns casos que a gente faz tanta cagada que fica bem difícil de consertar. No meu caso foi assim, eu fiz tanta cagada, mesmo depois com o curso de reconquista, hein? Fiz cagada, não deu mais. Se eu tivesse feito as coisas certas da forma certa, no momento certo, acho que até dava pra voltar pra esse relacionamento. Porque ele me procurou algumas vezes, falou algumas coisas, né? Mas eu errei. E na hora que eu errei, fiz uns cagadão, aí ele realmente se assumiu com a outra menina, ficou noivo e pá, pum, aí realmente não quis mais saber de mim mesmo. Foi aí que ele me bloqueou de vez, me excluiu de todas as redes, excluiu os meus amigos e familiares, eu não conseguia nem um sinal de fumaça do dito cujo. Quando chegou nesse ponto aí, realmente não tem muito a se fazer. Por isso que o foco precisa ser em você agora,
tá bom? E fazer da melhor forma possível. Até porque eu realmente acredito, só a frase final aqui, dá pra falar antes que o Instagram me corte, eu realmente acredito que o universo é perfeito, que as coisas não acontecem por acaso. Eu tô contando essa história aqui pra vocês de mim, que teoricamente eu ferrei com tudo, mas foi uma grande bênção eu ter ferrado com tudo. Primeiro porque eu aprendi muito com isso, e é graças aos meus aprendizados que eu tô hoje aqui compartilhando essas coisas com vocês, na verdade, porque senão eu nem estaria aqui. Segundo, é que eu pude terminar aquele relacionamento que não era bom pra mim, que não era um cara que valorizava as mesmas coisas que eu, pra, depois de uns perrengues aí, né, encurtando muito essa história, conhecer meu marido e viver esse casamento, esse relacionamento incrível e maravilhoso que eu vivo hoje. Então, não olhe e fala assim, ai, fudi tudo, meu Deus, agora minha vida acabou, nunca mais vou encontrar um cara assim. Se você fudeu tudo, minha filha, paciência, tá tudo bem. Muito provavelmente você tá fechando essa porta agora porque uma outra porta vai abrir, uma outra porta muito melhor. Então, não se desespera, não caia na lamentação eterna, que tem coisa boa aguardando você, tá bom? Então, meus amores, é isso da live de hoje. Agora eu vou encerrando porque o Instagram vai me cortar, não vou conseguir mais responder a próxima perguntinha. Um grande beijo no coração de vocês, espero vocês na live da semana que vem. E se você tá comigo até agora, não esquece de tirar aquele print bonitinho e publicar nos seus stories me marcando, que eu quero saber que você tá aqui, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau.